Boa. Fala pessoal, Vitor da Dubra aqui, com a super Carla de Pierro, psicóloga do esporte, do COB. Depois você se apresenta melhor do que eu, tá? Uma conversa muito natural, orgânica, e a ideia é que a gente tenha uma troca muito interessante sobre performance, sobre mental, sobre saúde, sobre atletas. E aí vai ser muito boa essa troca. Obrigado. E bem-vinda. Eu que agradeço o convite, estamos aqui, vamos conversar sobre tudo que vocês quiserem. Acho que as pessoas hoje em dia me conhecem mais como psicóloga, né, do esporte, dos olímpicos, mas eu tenho uma trajetória de atleta amadora que eu tenho bastante orgulho, né, de ter vivido como triatleta amadora por muito tempo e adorar os esportes. Então isso me aproxima muito também das pessoas que não são olímpicas, que são as pessoas, né, normais, gente como a gente. E você pratica ainda? Eu pratico, mas eu faço em muito menos volume, né, do que eu fazia antes. 100% hobby agora. 100% hobby, sem nenhum tipo de cobrança. Faço muito menos volume porque trabalho muito mais e não tenho as metas que eu tinha, né, de Ironman, meio Ironman ou melhorar tempo. Então, eu tenho uma relação diferente com o esporte hoje que também foi uma evolução e não foi fácil de alcançar, né, porque quando a gente é atleta amador e tem ali um desempenho, dá um pouco de medo perder aquilo que você conquistou. E eu acho que muito atleta passa por isso. Total. Os amadores, né? Quando se machuca ou quando a mulher engravida, né? E ela precisa perder a performance dela em função de todas as mudanças dela. Eu acho que isso é uma coisa muito recorrente no atleta amador, essa sensação de perder performance. E que é interessante, diferente do atleta profissional, né? O atleta profissional ele tem o pico do desempenho dele e depois ele tem umas férias que ele espera tanto por ela, ele não quer fazer nada. E o atleta amador tem dificuldade de ter férias e de não treinar. Né? Se cobra mais, talvez? Eu digo na rotina, durante... Se cobra diferente, porque o atleta olímpico, o atleta profissional se cobra muito, assim, num nível de muita obsessão e dedicação. Óbvio, o objetivo é alcançar o equilíbrio. Eu acho que o atleta amador, ele se cobra num nível, né, de querer alcançar performance, mas às vezes esquecendo que a vida dele tem outros fatores, que talvez a vida do atleta olímpico não tenha. Né? Então tem que lidar com o trabalho, tem que lidar com o filho, tem que lidar com vários fatores e esse equilíbrio, ele faz diferença. Né? Talvez Sim. O atleta amador tenha mais estresse, mais coisa para gerenciar do que o atleta olímpico, que tem às vezes um staff por trás dele. Nossa, cara, tem tanta pergunta para te fazer. Então faça, vamos tirar Não, acho que é muito sobre como a gente vive, né? Acho que eu me coloco na questão do atleta amador também, óbvio, eu nunca miro pódio, nem tenho performance para isso, mas essas cobranças involuntárias da cabeça, principalmente no mundo que a gente está vivendo, né? Então, talvez quando você começou no esporte, queria que você me contasse também como você começou, qual que era a sua modalidade preferida. Mas você acha que mudou quando você começou há um tempo atrás para o que a gente está vivendo hoje? Muito, e eu acho que a grande mudança vem com o advento das redes sociais e da internet. Eu venho da natação, eu nado desde os 8 anos e nadei competitivo, mas sempre amador. Era muito dedicada na escola, então eu tive convite para ir para o Pinheiros, mas como eu vi que ia ter 2 períodos, eu falei, bom, não vou conseguir estudar direito, então não vou ficar na escola. Então fui sempre muito CDF, mas o esporte sempre teve muito comigo. E quando eu estava na faculdade, eu descobri o triatlon e fui fazer o triatlon. Na faculdade? Na faculdade. Durante a psicologia que eu fiz na PUC, que era integral, eu fazia 3 modalidades. Era uma loucura. Eu saía de uma aula, ia nadar no almoço, voltava com o cabelo molhado, comia no meio da aula, porque, assim, só assim dava para treinar as 3 modalidades. Então eu descobri o triatlon. Durante a faculdade ainda, isso, que você tem em 98. vários desvios. Exatamente. Assim. Em 1998, eu comecei a treinar triatlon com o Marcos Paulo. Naquela época, eu treinava junto com a Cris Carvalho, a Adriana Piasek, a Ariane Malolava, meninas que estavam ali no ambiente do esporte, do triatlon. Eram poucas as mulheres, não tinha rede social, mas tinha uma comunidade muito forte, assim, de como a gente se ajudava. Eu me inspirava muito nelas, porque eu era muito moleca. Eu tinha 18, 19 anos e elas tinham 26, 28. Eu queria ser igual a elas. Sim. Eu queria fazer Ironman que nem elas. Sim. Né? E muito... Foi legal que você tinha um exemplo, né? Você já se inspirava em alguém, assim. Isso motiva, né? Foi muito inspirador. Né? Para mim, o triatlon foi muito inspirador porque eu enxergava aquelas mulheres que trabalhavam e a maioria delas trabalhava com
era ou nutrição, ou era professora de educação física, era alguma coisa relacionada com esporte, e elas tinham uma vida muito ativa. E não era só ativa, elas eram boas no que elas faziam. Então elas iam lá e davam pau nos meninos no Ironman. Então eu falava, é esse tipo de mulher que eu quero ser. E eu entrei nesse esporte junto com essas mulheres. O meu TCC da minha especialização em psicologia do esporte foi sobre por que as mulheres fazem Ironman. E aí eu fui lá descobrir, entrevistar essas mulheres que eu conhecia para entender por que elas faziam Ironman. E aí para depois fazer o meu Ironman, que eu fiz com 26 anos a primeira vez. O full? O full. Caraca. O full eu fiz com 26 anos em Floripa, em 2005. Nossa. Em E já era 2005. franquia Ironman aqui já, né? Já era franquia Ironman. Eu assisti o último que não era franquia Ironman, que foi... como que chama aquela cidade na Bahia? Eu assisti o último que foi lá. E depois o Galvão. E fui junto com o Galvão conhecer o Ironman na época que ele estava ali comprando e fazendo as negociações. E aí depois começou o Ironman ali em Floripa. E aí eu fiz em 2005 e 2006. Pioneira no triatlo no Brasil. Então, é interessante falar sobre isso, porque eu não me sentia assim. Ou tiveram outras mulheres muito antes de mim, né? E aí eu acho que a mais top de todas, né, a Fernanda Keller, que abriu espaço para essas mulheres se sentirem reconhecidas dentro do esporte, né? Então a gente era um grupo menor, né? E hoje em dia é lindo ver a quantidade de mulher fazendo esporte, correndo na rua, pedalando, que antes era um grupinho de meninas ali na USP e que de repente virou isso que é o que é o triatlon hoje, o que é a corrida de rua hoje, né? Já era algo interessante, então foi legal, né, ser atleta do Marcos Paulo, e depois eu fui de outros treinadores em São Paulo, mas eu vi esse negócio crescendo e virar um business gigantesco. E vejo as pessoas cada vez mais se sentindo, né, à vontade nesse ambiente. Eu lembro que era meio assim, nossa, você faz Ironman? Hoje em dia você troca ideia com um monte de gente que faz Ironman e que é algo um pouco mais alcançável, né? E hoje é até sexy você ser um triatleta, assim, as pessoas falam assim, caraca, olha essa mulher, esse cara, eles são fodas, porque eles, né, enfim, a gente vive isso, a gente vê isso, que principalmente os mais novos, né, que tem uma onda muito forte agora, principalmente por conta também das redes sociais, da corrida, de se exercitar, né, acho que muito depois da pandemia também, talvez, né. Então, e legal você falar do seu TCC, que foi de um TCC que criou toda a sua trajetória. O meu TCC foi da Dobro, inclusive, também. Aí quando você falou, eu falei, nossa, olha só como que as coisas nascem, né? E a gente segue e define a nossa vida, assim, né? Esse TCC virou um artigo científico, está na Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. E eu acho que é legal ver o tamanho que o esporte amador alcançou, mas tem as diferenças. Eu acho que essa cobrança que você me pergunta, né, de, puxa, qual que é o nível de cobrança? Talvez eu vejo as pessoas hoje se cobrando um pouco mais. A gente se cobrava também. Um triatleta amador, né, que vai lá fazer seu primeiro Iron, ou até mesmo meio Iron, assim, né, se a gente for falar de um atleta que vai pegar pódio, né, no caso do amador, ele sente, ou você consegue trazer, se é diferente ou não, a diferença da pressão do profissional triatleta que vai estar na mesma prova que ele para conquistar o pódio, ou até mesmo o amador, né, ter essa... A pressão é diferente ou não, é individual, assim? Você sabe o que eu acho que é muito parecido? Porque a pressão é individual, é dele mesmo, é o atleta querendo, né, alcançar o objetivo dele. O que é pressão? Assim, o que é... Tem como explicar? Assim? Então, pressão é uma cobrança que a gente coloca em cima da gente, ou que vem de fora, que faz com que a gente precise alcançar determinada meta para ser validado, ou para ser, né, visto como, puxa, que bacana que você alcançou isso aí. Né? Os atletas olímpicos, eles recebem uma pressão de todos os lados, né? Da mídia, da população, da torcida, do patrocinador, do treinador, da família e dele mesmo. Quando a gente está falando do atleta amador, ele também tem a pressão interna, e se ele é uma pessoa conhecida na rede, ele recebe uma pressão na mesma medida que o olímpico recebe. Se ele acha que, né, se ele tem fãs que esperam, né, o resultado dele, ele também vai receber essa pressão. E aí eu acho que tem uma armadilha, né? Porque se o atleta amador não é a profissão dele, a gente precisa cuidar para isso não entrar como algo negativo, porque é um baita estresse essa pressão externa.
né? Então, a gestão dessa pressão vai ajudar esse atleta a conseguir estar por inteiro naquela prova e conseguir aproveitar o momento presente, que é muito que a gente trabalha com os atletas, né? Então, conseguir aproveitar o momento presente, estar ali, né, desfrutando do que ele está fazendo. Se o atleta está ali pensando em qual que vai ser o resultado dele, ele já não está no momento presente. Né? Se ele está pensando se o treinador dele vai gostar, a rede dele vai aplaudir ele também não está no momento presente. Então, acho que esse é o grande desafio hoje, né? Como se relacionar com o esporte, desfrutando daquilo por inteiro, sem ficar pensando no que o resultado vai ser bom ou não vai ser bom, né? Então, o processo precisa ser mais importante do que o resultado final. Faz sentido eu falar que, por exemplo, a pressão interna antes das redes sociais era maior do que a pressão externa depois das redes sociais, assim? Em níveis de comparação, né? Hoje tem mais pressão interna do atleta ali, quando ele entra, sei lá, o Bruno para nadar ali na hora. Aquela pressão é do ginásio ou dele internamente? E ao contrário do vestiário, quando ele está se preparando, é mais dele ou externo? Sabe assim, esses momentos? Eu acho que com a rede social a gente acrescentou uma pressão. Quando não existia a rede social e não tinha internet, você tinha que lidar com a sua pressão, a do seu treinador, a expectativa da tua família, né? Hoje em dia, chega para o atleta, tanto o amador quanto o profissional, chega a informação, chega o pedido de, ó, não vai errar, hein? Não vai perder, hein? Aquela pessoa tá melhor que você, hein? Tô esperando aquele resultado. Então, essa pressão que não existia antes, hoje existe. E a pessoa que consegue fazer um manejo disso melhor, ela gasta menos energia e foca mais ali no rendimento dela. O que a gente tem visto os atletas profissionais, os olímpicos fazerem? Saírem das redes sociais. Nas Olimpíadas, então... Isso. Durante semanas de competição. E a gente, inclusive, indica que eles façam isso. É uma orientação nossa. Vamos diminuir o estresse? Vamos tirar um fator estressor totalmente desnecessário quando o teu objetivo é a sua performance? Né? Não precisamos ficar na rede agora. Né? Tem atleta que sai do WhatsApp, que organiza com quem que vai falar. E precisa ser feito isso, porque tem muita gatilhos, coisa que vem. Né? Total. Vários gatilhos que naquele momento de uma semana olímpica, eles são desnecessários. O foco maior é ali no dia a dia, na performance, na construção daquela competição. E para os amadores faz sentido replicar isso também? Semana de prova, véspera? Por que não? Por que não? Se a rede social é um fator estressor, se, né, aquilo que as pessoas falam para eles incomoda ou traz uma pressão, por que não? Assim, a rede social está de lado na minha semana de competição. Inclusive, durante o treinamento, em que medida eu quero ter acesso a algumas pessoas, alguns conteúdos. Então, assim, limpar o feed, né, bloquear ou silenciar aquilo que, né, te deixa mais estressado, tira o teu bem-estar, é uma situação de autocuidado e de autogerenciamento. Ô Carla, nesse caso, assim, quando a gente faz esse exercício de que você comentou, eu vou tirar o que me faz mal, eu vou tirar o que não vai me agregar para a prova. Por que nós, seres humanos, nesse caso, não tira para a vida e não somente nesse momento, assim? É meio que, parece que a gente quer se machucar, a gente quer saber dos outros, a gente quer se comparar. Então, ótima pergunta, né? Se a gente está falando disso, como fazer uma gestão, né, daquilo que gera estresse para a gente no esporte, por que não fazer para a vida? Né? Então, a questão é que a gente não olha para a internet e para o celular como a gente olha para o cigarro e para a bebida. A gente não entende que ali pode ter um vício, pode ter uma droga e pode ter um efeito negativo. A gente não tem regras claras de que pode usar ou não pode usar em determinado momento. Né? Então, assim, a gente dá celular para uma criança de 10, 11 anos e ela entra na rede social e ali tem absolutamente de tudo. Ela pode ficar adicta em relação a um videozinho, né? Porque a gente já sabe que determinados conteúdos promovem, né, dopamina, e dopamina pode promover a necessidade de eu ter que ver aquilo o tempo inteiro. E os algoritmos e como tudo aquilo funciona é para a gente estar cada vez mais ali dentro. Então, com essa consciência e noção, a gente deveria ter um autocuidado, né, e um autocontrole de organizar o tempo que a gente passa na rede, o que a gente está assistindo e o que aquilo está promovendo para a gente. Uma das primeiras coisas que eu pergunto para os meus atletas é: vamos olhar aí o teu celular e ver quanto tempo você passa em cada aplicativo? Primeiro, para eles terem noção do tempo que eles gastam. Segundo, para eles perceberem, vale a pena estar aqui ou não. Eu podia estar dormindo, descansando, recuperando quando eu estou no celular?
Né? Então, hoje em dia, é um dos temas mais relevantes a gente falar sobre o uso de celular com atletas. Até porque a gente já sabe que o tempo na tela causa fadiga mental e que fadiga mental impacta no treino e no rendimento, na concentração, tem gasto energético com isso, quando eu podia estar guardando isso na hora de treinar ou de competir. E durante as suas sessões, durante a sua rotina com os atletas, assim, né? Qual que é a forma que você trata esses atletas durante um determinado ciclo, para o momento, no caso das Olimpíadas ali? Ali nas Olimpíadas é algo... Em que momento você fala com eles? É algo muito mais cirúrgico, motivacional? Como que você divide isso? Ou se existe um treinamento para isso? É super individualizado. A gente acompanha os atletas durante o ciclo inteiro. Eu vi que você tinha... Desculpa te interromper, mas você postou uma foto com a Flavinha, acho que um dia antes, ou algum momento antes dela competir. A gente tinha uma sala de preparação mental dentro do prédio do time Brasil, dentro da Vila Olímpica, e a gente usava essa sala para os atendimentos dos atletas. Então, geralmente, o trabalho ele é sistemático dentro do ciclo. Eu acompanho esses atletas durante os 4 anos. Você tem que entender de tudo, né? Da alimentação dele, do treinador dele, do esporte dele. Eu preciso conhecer ele. Eu faço parte da equipe dele, então eu preciso conhecer o treinador, a nutro, o médico. E é essa relação multidisciplinar que faz esse trabalho ser tão enriquecedor, né? O trabalho é semanal e aí depende da demanda de cada atleta. Se ele precisa ganhar alguma habilidade de ficar mais concentrado, de gerenciar melhor a emoção, a gente vai trabalhar isso. Vão acontecendo coisas, puxa, tô frustrado porque eu perdi, me lesionei, e aí a gente vai atuando, né, em conjunto com toda a equipe, com o treinador, dentro, né, dessas possibilidades. Então, semanalmente, geralmente eu vejo os atletas. Quando é um atleta que está muito tempo comigo, a gente se vê a cada 15 dias ou um mês, porque aí tem demanda, né? A demanda é um pouco menor. E quando a gente chega nas Olimpíadas, a gente tem todo esse histórico de quem que é esse atleta e o que a gente prevê que ele vai precisar naquele momento. Né? Então, por exemplo, a Flávia, né? A Flávia, ela é mais ansiosa, a Flávia tem, né? Ela naquele momento, ela precisava treinar um pouquinho ali de meditação, diminuir a ansiedade e ativação para sentir que tá tudo sob controle, não tem mais nada o que fazer. Agora é com isso aqui que a gente vai trabalhar. Então, a sessão ali foi um pouco de fazer esse gerenciamento, a gente treinou respiração, visualização da prova dela, para ela ir competir. E com os outros atletas acontece o mesmo. A gente acaba atuando com o que acontece dentro da Olimpíada, né? Então, às vezes, perdi ou preciso me recuperar desse dia que eu perdi porque eu vou competir no dia seguinte, né? Com a equipe de vôlei, a gente fez muito treino de respiração, meditação, entendendo que aquilo também tem um fator de recuperação, regeneração física e emocional. E tem também aquela última visualização, sabe? Aquela última, olhar para a meta e imaginar como que eu quero competir. Então, a gente, na hora das Olimpíadas, a gente faz isso. E pode acontecer um monte de coisa também, né? Tem situações de estresse, de solução de problemas junto com toda a equipe que a gente também atua. E na prática, ele em qualquer momento te manda um WhatsApp, Carla, ou não tem já alguns horários pré-programados? Na prática, você tem que estar 24 horas disponível, alerta, e acontece muita coisa ao mesmo tempo. E não só para os atletas, para os treinadores que vão pedir ajuda, vão tirar dúvida, ou vão trazer alguma demanda para a gente trabalhar juntos, né, dependendo do caso de cada atleta. Então, assim, durante os jogos a gente trabalha, né, assim, 24 horas por dia. Né? Então, tem até uma preparação, a gente fez com os colaboradores do COB, né? A gente fez uma preparação de como que a gente se prepara para ir para os jogos e estar lá. Porque, né, a gente vai dormir menos, vai trabalhar bastante, então... Até para você, né? Exatamente. A preparação, inclusive, dos oficiais, o meu mental, então, quanto estar... Para estar inteira lá e ajudando os atletas, a minha preparação física foi para estar nas Olimpíadas e aguentar 3 semanas, né, estando bem. Sim. Então tem que se alimentar bem, tem que dormir o máximo que a gente consegue, porque vai ter demanda, a gente vai andar de um lado para o outro, vamos assistir, e tem muita emoção, é uma loucura, assim. Como que é você na pessoa física, assim, você se sente na pessoa física em alguns momentos como torcedora, assim? Ah, com certeza, mas eu não sei se eu tô na física ou na jurídica. Eu acho que assim, você começa a gritar assim, se contém. Eu torço muito, assim, eu sou muito realizada com o que eu faço. Eu adoro trabalhar com esporte, assim, acho que
as Olimpíadas é a maior realização de qualquer profissional que trabalha com esporte. Está lá vivendo isso na pele, ainda está ajudando, participando, impactando de alguma forma, mesmo que seja 1% no resultado, assim, é fantástico. E eu acho que a gente sente a mesma energia que qualquer torcedor sente, que é de estar ali vibrando. Então, é uma quantidade de dopaminas e endorfinas que a gente vive e que por isso tem aquele pós, né, competição que dá aquela depresinha, né, que os atletas de Ironman sentem, os de maratona sentem, porque foi tanta emoção e tanta excitação que o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele até, né, ele tem uma queda, a gente chama de pausa pós-reforço, né, tem uma queda assim de tipo, calma, baixa aí a bola. E é normal, certo? Esperado, mas se você fica nessa queda, nessa tristezinha, nessa falta de motivação, a gente tem que olhar com carinho e cuidar. Justo. Tem uma curiosidade também, que é muito do que eu senti e sinto nas Olimpíadas sempre. Assim, eu sou muito envolvido com esporte também, gosto disso. Desde pequeno, quando você falou o vôlei, com meu avô na sala, assim, a gente torcia muito. E o vôlei é um esporte que você vibra todo ponto. Sim. E você fica puto todo ponto também, se perde, né? E o vôlei, historicamente, também sempre trouxe medalhas boas, né? Mas eu queria entender com você também se existe, na questão da derrota numa semi, né? Que muito também se fala nas mídias sociais, puta, melhor ser terceiro do que segundo, né? Sim. Você perder uma final ou ganhar um terceiro colocado. Você sente isso dos atletas? Óbvio, é melhor ser prata do que bronze, assim, mas na questão mental dele mesmo, como que você perde uma semifinal e vai encarar uma disputa de terceiro lugar, assim, qual que é o seu nível de motivação para tal, sendo que você já perdeu o que você queria, como que você vê isso, assim, sabe? Assim? Aí tá o pulo do gato, né? Porque se eu perco uma semi e eu já desmotivo, né, para ir para uma medalha olímpica e disputar um bronze, eu perco a chance de ser medalhista olímpico. Total. Né? E aí tem uma mudança que a gente está vendo acontecer, eu até vi uma reportagem falando sobre isso, que o brasileiro está dando um pouco mais de valor para a medalha de bronze. Eu vi muito isso também. E eu acho muito legal isso, assim, foca na terceira. Foca no terceiro, na medalha de bronze. Exato. Ouro vai ser consequência. Medalhista olímpico. Total. Você subiu no pódio, você tem tua medalha, seu nome está escrito. Ninguém vai tirar isso de você. Por algum motivo, a nossa torcida, né, a nossa cultura valoriza o primeiro lugar. O segundo e o terceiro é maravilhoso. Né? Você acha que é muito da cultura do futebol? Eu acho que a gente tem um resquício, né, uma cultura do futebol de, né, só quem venceu, né, é valorizado. Sim. E a gente transfere isso para esportes olímpicos que, assim, não faz muito sentido. Então, por exemplo, a medalha de bronze do Gabriel, assim, ele ficou alucinado, né? Mas ele estava afim de disputar o bronze? Não, teve que rolar a maior organização ali, né? De quem estava ali junto com ele, falar assim, agora você vai lá e ganha a medalha, você não vai sair daqui sem ser medalhista olímpico, né? E para ele se reorganizar e falar assim, beleza, não tem ouro, mas eu vou ganhar, né, o bronze e chegar com sangue nos olhos. Então, o atleta é capaz de fazer isso sozinho, mas todo mundo que está ao redor do atleta tem uma participação importante. A família, o físio, o empresário, a pessoa que está ali do lado, ela faz parte da preparação mental desse atleta. Sim. E às vezes não é o psicólogo, às vezes é um fisioterapeuta, às vezes é alguém da família que vai lá e planta uma sementinha que tira o atleta daquele estado mental do tipo, que droga, eu perdi o ouro, e faz ele entender que, peraí, sai desse lugar, você tem o bronze para você buscar. Então, é importante que o atleta saiba fazer isso sozinho, mas não dá pra gente descartar que o ambiente do atleta também vai favorecer ou não esse atleta a continuar competitivo, a estar com uma vontade de vencer. Sim. Então, todo mundo que está do lado do atleta faz parte da equipe. Todo mundo que está do lado do atleta é importante do ponto de vista psicológico. Por isso que o meu trabalho não é só com o atleta. Muitas vezes eu faço orientação da família, vou lá conhecer a família, conheço o time, né? Porque a gente precisa organizar um ambiente frutífero para essa pessoa, né, deixar o melhor potencial dela ali.
Ainda mais no caso da Olimpíadas, né? Que você tem uma discrepância maior, né? Entre um Gabriel, mídia, Sim. e alguém que, puta, nunca tinha saído na mídia, tá começando, um esporte desconhecido, né? Até a família deles, né? Uma família que incentiva muito mais, veio de baixo, outra família que também nem tá muito com atleta. Essa gestão também envolve treinador, envolve com nutricionista também? Assim, Sim, essa questão. sim, a parte alimentar é super importante para o atleta. Se a pessoa dorme mal, se alimenta mal, consequentemente ele vai acordar mais estressado ou talvez mais... Puta, tá faltando alguma coisa, né? E você vai atuando nesses momentos também? Com certeza. Então, assim, se o atleta relata para mim que ele tá irritado, cansado, né? A primeira coisa que eu pergunto para ele é assim, tá, mas você tá alimentado? Bebeu água? Você tá hidratado? Você tá alimentado? Então, assim, eu não sou nutri nem médica, só que fatores fisiológicos impactam no mental e no emocional desse atleta. Então, tem que ter o mínimo de conhecimento de nutrição esportiva, de treinamento, para trabalhar com o atleta. E se eu noto que esse atleta está com um déficit, que parte do rendimento dele que ele não conseguiu ter, talvez foi porque ele não comeu adequadamente, eu sinalizo para ele, eu sinalizo para o treinador. Se a nutricionista já é uma parceira, a gente vai trocar ideia e vai conversar. Então é um trabalho muito em conjunto. E no caso das mulheres, Carla, como que você vê também essa parte delas entrando, sendo... Maioria, foi agora a maioria nas Olimpíadas? Foi. Foi maioria, né? Foi a maioria. E como que, no caso do Brasil, né, que historicamente, enfim, no mundo, infelizmente, né, mas, pô, só mulheres ouro, né, hoje nas últimas Olimpíadas, né? Como que foi lá essa energia das mulheres lá? Como que foi o ambiente das Olimpíadas, assim? Assim, posso dizer que foi incrível, né? A mulherada arrasou, a gente era em maior número na nossa delegação e tivemos mais medalhas e mais medalhas de ouro ganhas, né, por mulheres. Que eu vejo de diferente? Acho que se a gente dá um treinamento e a gente tem um olhar específico para a necessidade da mulher, ela voa. Né? Isso foi conquistado a duras penas, né? Então, antigamente a mulher não podia nem ir para as Olimpíadas. Sim. Então, algumas mulheres tiveram que romper várias barreiras para a gente ter hoje o que a gente chama de equidade de gênero, né? Nas Olimpíadas e em outros vários lugares. Temos questões específicas da mulher, aspectos emocionais da mulher? Temos, e você levantou uma das coisas que impacta no emocional do atleta, que é como ela vê o próprio corpo. E o quanto que uma imagem distorcida ou uma encanação de que aquele corpo não está bonito o suficiente ou que aquele uniforme está parecendo demais uma região que ela não gosta, isso impacta no emocional dela, no treino e na competição. Eu já ouvi de atletas que eu acompanho, eu fico prestando atenção se o meu shortinho está aparecendo ou não está aparecendo a minha bunda, se a minha perna vai me incomodar ou não vai me incomodar. Então, é importante que as pessoas saibam, né? As mulheres atletas, elas sofrem 2 vezes mais que os homens atletas em relação à saúde mental. As mulheres atletas têm mais ansiedade, têm mais transtorno do sono, têm mais depressão e têm mais REDS, que é a síndrome da deficiência energética. E tem muito mais transtorno alimentar. Isso significa, né, que a mulher sofre mais. E porque ela é mais pressionada em relação à estética, né, em relação a preciso ter aquele corpo. E mesmo as mulheres atletas que têm corpos atléticos também estão encanadas com isso. Então a gente tem uma vulnerabilidade muito maior para essas mulheres sofrerem, ficarem preocupadas, essa preocupação impactar no sono delas e a gente construir uma cascata ruim de saúde mental. Então a gente tem que olhar para a saúde mental das mulheres. É importante a gente olhar para a nutrição das mulheres, tem várias ainda com déficit energético. Imagina uma mulher ativa, uma mulher atleta comendo menos do que ela precisa. Ela vai ter humor alterado, ela não vai ter a melhor performance, ela vai ter chance de se lesionar mais e ela tem chance de instalar, né, uma questão de saúde mental. Então a gente precisa cuidar da alimentação da mulher atleta e de como ela se enxerga como mulher e dela se sentir bem dentro daquela pele. Essa questão, acho que do corpo, né? As mulheres se cobram mais que homens, você acha, nesse sentido? Muito assim? mais. Muito mais, né? Tanto no amador quanto no muito olímpico. Mais. Assim, É isso, o que as mulheres têm em comum, a mulher amadora e a mulher profissional, é exatamente isso. A gente vive na mesma sociedade, com o mesmo padrão de corpo e que exige da mulher essa história dela precisar ser perfeita, um corpo perfeito, que geralmente é magro, um cabelo que geralmente tem que estar ali daquele jeito, uma pele que tem que estar lisa. Então,
todas as mulheres amadoras ou profissionais estão sofrendo isso, né? Claro que algumas lidam, né, de um jeito e outras lidam de outro, mas esse é um ingrediente que qualquer mulher sente na pele. E você atende mais homem ou mulher, assim? Eu acho que é muito parecido, mas um pouquinho mais mulheres, e me sinto feliz de trabalhar com mulher porque tem uma certa afinidade. Eu acho que eu atinjo elas, e eu falo para todo mundo que trabalha com mulher, tenha uma mulher na sua equipe multidisciplinar. Não dá para num time onde é uma mulher atleta, um time de mulheres, ter só, né, uma equipe interdisciplinar masculina, porque você não vai sentir na pele, não vai conseguir empatizar com o que aquela menina está sentindo se você não é mulher. Né? E mesmo os homens precisam entender como que funcionam os aspectos psicológicos, físicos, para conseguir apoiar uma mulher, né, na sua integridade. Né? E eu acho que, da sua pergunta, né, sobre o que a gente faz, né, como que a gente ajuda essa mulher em relação ao próprio corpo, muito do que eu aprendi na minha pesquisa ali com as mulheres triatletas, né, do que elas queriam alcançar e por que elas usavam o esporte na vida delas, é que aquele corpo é capaz de atingir os lugares que ela interessa. Então, assim, você tem um corpo que te leva para onde você quer? Esse corpo te ajuda a correr uma maratona, a nadar uma travessia, a fazer uma prova de triatlon? Esse corpo é capaz de, né, de te dar prazer e te dar uma sensação de superação? Esse corpo é maravilhoso, então. Sim. Se ele tem uma celulite, uma gordurinha na lateral, ou uma pele que não está do jeito que você quer, cara, mas olha o que ele é capaz de fazer por você. Então, muito do meu trabalho é ajudar essa mulher a olhar para esse corpo como um veículo que leva ela para onde ela quiser. E não como uma capa aonde ela vai ser definida e aceita. Ela é um veículo, assim. Esse corpo, se a gente cuidar bem dele, ele leva a gente para vários lugares incríveis, né? E ele não precisa ser de um jeitinho específico, ele precisa ser do jeito que, né, ele e todas as potencialidades que ele tem. Total. E independente da idade também, você acha que depende da idade também? Por exemplo, atletas mais jovens, comparado com atletas mais experientes, assim, você sente uma certa experiência ou maturidade no assunto, ou essa nova geração está vindo muito mais forte do que as mais velhas, assim? Eu posso dizer... Eu digo muito pela comparação das redes sociais, assim, do que eu sinto, do que eu já senti, né? Comparar o meu corpo, vejo, enfim. Eu acho que não tem idade hoje em dia para a mulher sofrer com a imagem do corpo dela. Eu acho que a mulher jovem e que está super no auge tá achando que pode estar melhor ou que poderia ter algo diferente, e a mulher mais velha tá achando que quando ela era mais nova ela podia estar mais, né, ela era melhor do que hoje. Eu acho que é uma epidemia a questão da insatisfação com o corpo. Que bom para as meninas que não passam por isso, mas a grande maioria tá sempre querendo fazer um ajuste, tá sempre querendo perder alguma coisinha ou aumentar um músculo dali ou daqui. E isso vai ocupando a cabeça da mulher. Parte do dia dela é pensando sobre como eu melhoro essa parte do meu corpo, como eu como menos para perder aquele peso, quando esse tempo podia estar sendo, né, investido em projetos, em coisas para ela viver e para ela desfrutar. Eu atendo atletas e meninas com transtorno alimentar, né? Elas passam boa parte do dia pensando sobre comida, sobre como eu vou perder aquilo que eu comi. Isso acaba que a mulher fica alienada, né, de tantas outras coisas que ela podia estar realizando. Tirando essa parte do impacto negativo que essa cobrança do corpo tem, né, tanto em mulheres quanto em homens, existe dá pra gente olhar de alguma forma positiva ou extrair algum valor dessa cobrança em querer ter cada vez mais ou um corpo melhor, ou que consequentemente pode vir ou não mais performance, mas na questão de se cuidar mais para isso, assim? Eu acho que o único aspecto positivo que a gente tira daí é autocuidado, né? Então, essa mulher que quer comer bem, dormir bem, para ter performance melhor, aí tá impactando no autocuidado, numa autoconsciência, porque não basta também querer comer exatamente o que está escrito ali. Não poder comer um bolinho ou um negocinho, aí acho que é esse momento que pode ser negativo, né? Exatamente. Se privar ou criar regras do que isso pode, isso não pode. Calma. Então, assim, qual que é o equilíbrio? Qual que é o ganho que eu tenho quando eu como um pedaço de algo que me traz muito prazer e eu estou dividindo esse momento com alguém? Né? Quando eu tomo uma tacinha ali de vinho e eu estou comemorando algo. Então, o ganho emocional pode ser gigantesco.
né? O alívio de estresse pode ser incrível. E aí a gente está fazendo o que eu chamo de descompressão, né? Então tem uma vida cheia de pressão por todos os lados. E qual que é o momento que eu descomprimo? Né? Se eu não puder sentar numa mesa e isso for gostoso, dividir esse momento, né, com minha família, com os meus amigos, isso vai virar mais momento de estresse. A hora de comer vai virar mais momento de estresse. Então, acho que o lado positivo da gente estar olhando mais para alimentação, suplementação, é as pessoas estarem se cuidando mais, olhando mais para a saúde. Né? É muito positivo as pessoas estarem se movimentando mais. Né? A gente tem uma epidemia de sedentarismo. Né? É muito mais positivo os jovens estarem se envolvendo e a balada ser a corrida e ser a prova, mais do que você virar a madrugada. Né? Então isso é muito positivo. Mas precisa ser positivo a gente ganhar autoconsciência e trabalhar esse equilíbrio e não criar regras e dogmas do que pode, do que não pode. Vamos entender o que pode para você, o que é bom para você naquele momento. Né? Tem um vídeo que você me falou, que eu divulguei, que você gostou, que fala um pouco sobre isso. Sim. Né? Que é assim, o que é disciplina? Né? Disciplina é aquele negócio que está escrito e que você tem que seguir. Mas será que naquele dia não é melhor você ficar na cama e recuperar um pouquinho mais e comer um pouquinho melhor e treinar no dia seguinte porque você vai ter um treino mais de qualidade? Ou você está seguindo uma regra de que você tem que cumprir aquela planilha, mesmo doente, cansado, né, despreparado para ter um treino de qualidade? Né? Então, acho que essa consciência, essa autonomia, essa maturidade para olhar o que é bom para você, né, e tomar decisões de autocuidado, ela é um degrau importante para a gente alcançar. Você acha que, agora que você falou da palavra disciplina, assim, é uma palavra que eu pessoalmente gosto muito, porque também não está envolvida muito ou diretamente com o atleta olímpico, né? Não. Também Sim. amadores têm que ter disciplina tanto no esporte quanto na vida como um todo, né? Mas a cobrança da disciplina, né? Da planilha, da semana, de todos os treinos, da rotina, assim, tem a parte negativa também. Puta, não cumprir, ferrou a semana. Se sentir culpado, né? Se sentir culpado. Se sentir mal, achar que perdeu tudo, né? Disciplina e organização e gestão de tempo é excelente, é pré-requisito para performance, dentro do esporte ou fora do esporte. Né? Acho que porque eu nasci no esporte, para mim, disciplina é que nem escova-dente. Né? Então, assim, eu nem me esforço tanto para fazer algumas coisas que eu sei que para outras pessoas é muito difícil. E aí a palavra disciplina entra com um peso um pouco maior. E quais são os gatilhos para eu me tornar disciplinado ou para eu me manter disciplinado, assim? Muito individual, né? É muito individual, mas tem que estar muito claro onde você quer chegar. Sim. A tua meta, teu propósito tem que estar muito claro. Para mim, está muito claro que, assim, eu quero uma vida saudável, eu quero poder fazer esporte até os 80, 90 anos, eu quero estar ativa, eu quero ter saúde para estar com meu filho, com os meus netos pro resto da vida. E é muito prazeroso para mim fazer esporte, estar com as pessoas que fazem esporte. Com esse propósito, esse objetivo, eu vou dormir bem, eu vou comer bem, né? Eu gosto de ter um corpo saudável, então aumenta a chance de eu ter uma disciplina, de eu ter uma organização com a minha rotina de atividade física, descanso e alimentação maior. Né? Então tem que estar muito claro o que você quer chegar. E aí, óbvio, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Né? Então assim, adoro sair pra balada, mas eu quero fazer uma maratona. Ops! Você vai precisar fazer uma gestão. E talvez vai comemorar a tua maratona na balada. Depois que você terminar ela, tá tudo bem. Só que para esse objetivo, você precisa abrir mão de algumas coisas. Sim. Nesses momentos de descompressão que você falou, assim, aí você comentou do sono, né? Pré-prova, tanto no amador quanto no profissional, né? Semana passada, eu fui para Buenos Aires correr o 21, né? E o momento que eu me senti mais ansioso foi à noite. No pré-prova, de assim, puta, será que eu vou dormir bem? Como que vai ser essa prova? Aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, para, esquece, volta, vai dormir, assim. Esse pré-prova dos atletas olímpicos também, o momento de maior ansiedade é na hora que ele entra ou, por exemplo, é na noite anterior, assim? Esses dois momentos são dois momentos chave. Os piques ali, muito comum o sono antes da competição. Porque a pior coisa para o atleta é não conseguir dormir. Ele sabe que se ele não conseguir dormir, ele vai performar mal. Né? Exato. Ao mesmo tempo, se ele dormiu o tempo inteiro bem e dormir meia boca antes da competição, não vai ser exatamente isso que vai mudar, né, o estado físico dele. Mas a noite anterior,
por que ela é uma questão? Uma chave absurda, assim, né? Tem que comer bem, não pode dormir mal, não pode beber, não pode fazer nada, porque é a noite, né? Porque é nessa hora que você coloca a cabecinha no travesseiro que você começa a pensar. Você começa a pensar na tua prova, você começa a pensar se você fez tudo bem. E se você sabe que dormir bem é uma coisa importante, você começa a pensar, então vai dormir, hein? Não fica ligado, hein? Só que aí você tá fazendo o oposto para conseguir entrar no sono, né? Para entrar no sono a gente tem que estar completamente relaxado, tem que fazer uma higiene do sono, tem que olhar e se distrair com outra coisa que vai induzir o teu sono. Então, antes de dormir, não é hora de pensar na competição. E nem em todos os checks que você tem que dar para ir bem. Faz isso depois do almoço, à tarde, né? A hora do sono, você tem que organizá-la de tal forma que você vai cumprir uma rotinazinha e vai deixar esse cérebro, esse corpo só relaxar. Deixar a luz mais, né, apagadinha, ouvir uma música que você gosta, ler um livro que não tem a ver com a tua competição, né? Porque senão você vai ligar o teu cérebro, você vai começar a fritar na cama e aí não vai ajudar. Na questão das telas, nesse caso, assim... Também. Um Netflix para estimular a pessoa a dormir, mas pode ser pior ponto da tela, assim. É mais recomendável um livro, uma meditação? Tudo é melhor do que o celular na tua cara aqui. Justo. Tudo é melhor do que aquela luz aqui te trazendo vários estímulos. Porque o que acontece com o celular? É duro você ficar no Netflix no celular. Geralmente você está em plataformas que você tem várias informações. Sim. E várias informações, né, que levam o teu foco para vários estímulos, aumenta a fadiga mental e pode aumentar a estimulação desse cérebro. Então, tudo menos ficar no celular antes de dormir. É melhor. A tela do Netflix não é melhor, mas tá longe de você. O ideal seria um livro, o ideal seria uma música, o ideal seria fazer uma meditação antes de dormir, trocar uma ideia com a parceira, o parceiro, né, ali, e relaxar e só dormir. Sim. E você, como que você se cuida, assim, nesses seus momentos, assim? Como que é? Até tenho curiosidade, assim, quem é a sua terapeuta? Você mesma? Não, de jeito nenhum. Eu tenho a minha psicóloga amada, sim, que me escuta, que me ouve, tudo. Eu tenho uma rotina que é super saudável e que é desde sempre, né? Então eu tenho pelo menos 1 hora de atividade física durante o meu dia, geralmente pela manhã, porque daí começa meu dia, eu prefiro assim. Tô sempre comendo sentada, com o tempo da alimentação, então para mim isso é super importante. Trabalho um monte, então assim, trabalho até tarde, então meu desafio é sempre desligar depois do trabalho e conseguir fazer uma higiene do sono para ter um sono regenerador, mas é uma loucura. Assim, a minha vida tem muita coisa, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, até das minhas metas, né, era assim, pós-Jogos Olímpicos de Paris, vou trabalhar menos, vou equilibrar mais, vou meditar mais. Então, como todo mundo, eu também faço metas e estou tentando cumprir com essas metas que eu organizei para... nessa fase da minha vida, conseguir desfrutar um pouco mais, né? Eu acho que cada fase a gente tem metas diferentes. Eu acho que isso é interessante também, a gente renovar as nossas metas e os nossos objetivos, né? Se eu estivesse fazendo Ironman até hoje, puxa, eu teria perdido tantas outras metas que eu conquistei e assim, sem desmerecer as pessoas que fazem Ironman todo ano, mas para mim, a mudança, ter novas metas, né? Abrir a chance de ter novos projetos me realiza e me deixa me sentindo mais viva. Isso é para mim e isso eu entendi que é importante para mim, por isso eu vou renovando, vou fazendo, né, parcerias novas, entrando em projetos novos, porque me traz realização. Essa questão de metas, objetivos, né, comparado a medalhas, a pódios, assim, né, na nossa vida, no dia a dia, né? Como que ela pode ser também prejudicial, caso a gente não alcance, né? Por exemplo, quero comprar um carro, quero sair sexta-noite, aí sempre, né, não acontece, ou, por exemplo, as coisas não fluem como as pessoas gostariam, mas são essas pequenas coisas que podem gerar um grande problema, certo? Eu acho que isso que você perguntou é muito parecido com, puxa, e quando o atleta está querendo, né, ser campeão e perde no meio do caminho, né? Tem uma habilidade muito importante para a vida e para os atletas que é lidar com frustração, tolerar desconforto. O que a gente mais perde que ganha. Exatamente. Então se eu não tenho essa habilidade de tolerar um desconforto, tolerar uma frustração, porque eu não consegui alcançar aquela meta, e me reorganizar para ajustar aquela meta e correr atrás dela de novo,
eu fico numa vida, né, escorregando e derrapando. Então, é importante ser capaz de lidar com a frustração. Eu acho que isso na verdade, é um tema dentro do esporte, né, que eu ouço muito dos treinadores, que é assim, essa geração é diferente. E temos problemas com essa geração porque eles têm problemas de querer mais ou de tolerar a frustração. Temos problema com essa geração? Eu não diria que é um problema, eu diria que é uma geração diferente. É uma geração que nasceu com a internet na mão, com o Uber, com o iFood, com o controle remoto e com facilidades tecnológicas que eu não nasci. Eu levantava para trocar a TV, eu não tinha ar-condicionado, né? Eu tinha menos tecnologia e a minha geração provavelmente aguentou esperar mais tempo para ter a recompensa. A geração atual tolera pouco tempo para ter recompensa, porque aprendeu com essas facilidades. E a gente tem uma parentalidade diferente também, né? Então, o jeito que minha mãe me criou o jeito que minha avó criou minha mãe é diferente dos pais atualmente, né? Então, a gente tem pais se sentindo mais culpados porque estão trabalhando mais e oferecendo mais facilidades para os seus filhos. Isso diminui a chance deles terem experiência de frustração, experiência de ter que trabalhar e fazer muito para ter recompensa. E aí a gente tem uma geração que talvez tenha menos repertório para aguentar tempo para esperar recompensa. O que é legal do esporte? O esporte não facilita a vida para ninguém. O esporte continua igualzinho. Para você ser campeão olímpico, cara, você vai ter que ralar muito. Para você ser titular do time de futebol, você vai ter que ralar muito. Você vai ter que comer direito, dormir direito, treinar direito. Não adianta ser só talentoso, vai ter uma hora que você vai ter que fazer tudo bem feito. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, coloque seu filho no esporte. Se você acha que essa geração tem muita facilidade, bote seu filho no esporte. Porque no esporte não vai ter facilidade. Só que não vai lá falar pro treinador que você quer botar o teu filho como titular, né? Aguenta a sua frustração também, do seu filho ter o tempo dele para ele se desenvolver, né? Porque assim, dentro do esporte, a gente aprende a esperar meses para conseguir fazer uma maratona, né? Comecei a correr agora, vou começar 5 quilômetros, depois 10, depois 21, depois 42. Não dá para de cara fazer uma maratona e para mim a primeira maratona ser a melhor. Aguenta que a segunda você vai ter mais macete, teu corpo vai estar mais preparado. A terceira, então, talvez você faça com o pé nas costas. Então, o tempo dentro do esporte, ele é muito nosso parceiro. Ele vai fazer a gente ser melhor, porque a gente vai ter mais recurso físico e emocional. Sim. É a vida real versus a vida digital ali, assim. Exato, né? exato. E na vida real do esporte, assim, do dia a dia, eu acho que além dessas provocações que a própria pessoa, e aí entra aquela questão da pressão individual, dela querer se titular, dela querer alcançar, ela se depara com outras pessoas também querendo a mesma coisa que ela, e pô, como eu vou me motivar para eu ser melhor ou para ser mais competitivo e assim por diante, né? E eu acho que o risco da rede social é você ver alguém muito vitorioso sem saber a história que essa pessoa passou. Exatamente. Que entra muito também a questão de influenciadores, blogueiros. Putz, essa menina aqui é blogueira, esse cara aqui só faz videozinho. Pô, tudo bem, mas você não sabe o que ele passou antes, né? Olha a performance que ele tá tendo. Imagina quantos vídeos ele fez para chegar lá, imagina quantos conteúdos ele tentou, né? Dá trabalho. Poxa! Dá trabalho ser blogueiro. Dá trabalho montar filme, conteúdo, etc. Sim. Dá trabalho alcançar performance em qualquer área que você fizer. Total. Tem gente que me escreve dizendo assim, como faz para ser psicólogo do COB? Dá vontade de falar assim, você quer mesmo saber tudo o que eu fiz para chegar aqui? Tem alguma diferença na formação do psicólogo do esporte para, assim, em que momento que você desviou, assim, sabe? Todo psicólogo do esporte precisa ser psicólogo antes. Precisa ter feito a graduação em psicologia. Eu fiz a graduação e a especialização, mais 2 anos. Então, o ideal se você quer ser um psicólogo do esporte, você vai ter que se especializar nisso, fazer a sua especialização e, para além da especialização, que são poucas que a gente tem aqui no Brasil, você vai precisar buscar todos os recursos do esporte a seu favor. Né? Então, eu fiz parte de grupo de estudo de nutrição, de ortopedia, de reabilitação, porque eu sabia que eu precisava desses conhecimentos para levar para a área. Né? E acho que tem que estar sempre se atualizando e dentro do ambiente do esporte, conhecer muito da modalidade que você atua, para efetivamente, sabe, conseguir fazer a leitura daquilo que está acontecendo e poder ajudar o atleta. Hoje você tem um pré-requisito de atendimento, assim, para você atender um atleta, você tem que conhecer esse esporte ou não? Você
aprende junto também? Eu aprendo junto. Se chega um atleta de uma modalidade que eu nunca trabalhei, eu falo para ele, olha, não conheço a modalidade, mas estou disposta a aprender. Você me ensina? Né? Me traz né, coisas que eu possa estudar, me diz onde eu posso entender melhor, e aí eu vou assistir, vou acompanhar, vou compreender para conseguir trabalhar com aquele atleta. E hoje em dia, assim, o esporte, e aí, óbvio, né, independe da modalidade, né? Mas, por exemplo, que a gente falou do futebol também, ou de um esporte que a gente nem conhece, que surgiu, que veio da Europa, enfim, assim. Hoje, no caso do futebol, que é o nosso maior esporte, vamos dizer assim, junto com talvez a corrida, mas o esporte mais mediático, né? Como que você vê também essas frustrações quando um atleta, um profissional de futebol, assim, acaba ou saindo do Brasil por conta da pressão, ou fala assim, esse time grande não tem pressão, esse time pequeno não tem pressão. Mas não sei, eu sinto que ali na hora, no campo, todos os jogadores estão pressionados, querendo ganhar e tal. Assim, você tem algum tipo de comparação também? Eu acho que assim, se a gente for entender que o futebol é o mais midiático, que tem mais gente assistindo, dando opinião, etc., é onde o atleta está mais vulnerável, né? E não por acaso vários atletas de futebol têm falado em rede nacional que tem acompanhamento psicológico, que precisa cuidar da saúde mental ou que teve a saúde mental afetada. Sim. Então, eu acho, hoje em dia, eu trabalho mais com futebol porque os atletas estão chegando. Então, acho que é um esporte que é super importante ter o acompanhamento para fazer essa gestão de tudo isso que chega né, para esses atletas. Todo mundo deveria ter um acompanhamento, certo? Assim, quando se trata do esporte, assim, para, inclusive, fortalecer a rotina e a disciplina de, desde criança, você ser um atletinha, assim. Como que também a gente, né, atletas comuns, busca gatilhos para se manter no esporte. Assim, eu, por exemplo, no trabalho, né, em momentos de grande estresse da dobro, de grandes desafios, eu tendo realmente a treinar menos ou não estar tão motivado para treinar. Né? E isso oscila. Mas hoje eu já entendi que tá tudo bem eu treinar menos essa semana, porque tá realmente uma carga horária de trabalho maior agora. Para a semana que vem eu voltar e voltar talvez forte. Não sei se eu tenho os meus melhores gatilhos ou as melhores práticas, óbvio que talvez não, mas eu tenho esse entendimento. Mas como que a gente pode cada vez mais educar as pessoas para elas entenderem de fato isso, que tá tudo bem não estar bem? Sim. Eu acho que alfabetizando sobre saúde mental, a gente tem feito muito isso e assim, para mim é meu carro-chefe. Contar para as pessoas que sim, temos momentos de vulnerabilidade, ninguém tá imune. Se eu fico sobrecarregado, um momento mais vulnerável da minha vida, tive luto, problemas financeiros, somando tudo isso, isso pode se traduzir em uma noite pior de sono, um pouco mais de ansiedade ou um episódio depressivo. Sim. Então, saber sintomas, né, saber que tristeza, diminuição de motivação, diminuição de apetite, né, perder vontade de fazer coisas que você gostava de fazer antes, são sintomas importantes de que você pode estar com a sua saúde mental afetada, é importante. Porque aí você pode buscar ajuda, você pode regular a tua vida a seu favor, como você acabou de falar. Estou mais estressado no trabalho, não consegui treinar. Tudo bem, deixa eu conseguir organizar isso aqui, semana que vem eu vou conseguir voltar aos treinos equilibrados. Sim. A gente precisa lembrar uma segunda coisa, a atividade física é remédio para depressão e ansiedade. Então, se você estiver mais estressado ou se estiver mais nervoso e não der para fazer tudo que está ali na tua planilha, vai lá e caminha na esteira. Sim. Vai lá e roda a perninha na bicicleta, porque necessariamente você vai estar produzindo substâncias que vão te ajudar a se regular, né? Você vai estar fazendo algo que você gosta e você vai promover maior bem-estar para você naquele momento. Então, não deixa de fazer a tua atividade física, mas faz de um jeito, usando ela como remédio de autocuidado. Eu acho que isso o atleta amador precisa aprender, né? Porque parece que, não tô bem, não faço nada, perdi tudo, e aí entra um ciclo de autocobrança. Faz menos. Faz mais devagar, faz um pouquinho, esse um pouquinho vale um tantão. Essa é uma outra referência que atleta perde, né? Então assim, short triathlon não serve pra nada, corrida de 5 km não serve, só maratona e Ironman. Né? Gente, é incrível, 5 km pro seu corpo, pro seu cérebro, 5 km, um short triathlon
é incrível. Você está produzindo um monte de informação, de hormônios ali para deixar o teu corpo equilibrado e para o teu cérebro também funcionar da melhor maneira possível. Sim. Então, às vezes pouco é o suficiente. Né? Só não fica sem nada. Sim. Né? Só tenta trazer para sua vida. Eu me coloco dentro dessa caixinha com toda certeza. Assim, tem dias que quando eu não treino, eu já chego aqui meio que já... A galera já sabe que o Vitor tá... Mas, por exemplo, hoje eu fiz um teste de 3 km, vai, 14 minutos, 12 minutos, enfim. Se eu não tivesse feito, eu tenho certeza que eu não ia estar tão mais calmo, mais leve do que eu estou. Por quê? São minutos ali que é endorfina, não sei. São coisas que pra mim é muito remédio. Até quando eu corro sem fone. E você, puta, 1h30 já de treino. Meditei ali, nem percebi, passou... Você sabe que eu tô com o meu LCA rompido, né? Então, assim, tô andando de muleta e não tô fazendo atividade física. E eu me dei férias pós-Olimpíadas, então, assim, fui viajar e, assim, só caminhei na praia, não fiz nenhum exercício. Sim. E meu objetivo era chegar em São Paulo e começar a treinar. E eu cheguei em São Paulo e tenho que reabilitar e tenho que ficar quieta. E eu fico pensando, se isso fosse há 10 anos atrás, eu ia estar num nível de ansiedade, num desconforto, num medo... E com a minha saúde mental muito afetada, porque eu ia estar achando que eu estou perdendo, que agora, né, e eu não posso treinar, então acho que eu só consigo ficar em paz, que eu não consigo treinar como eu gostaria, porque eu já entendi que meu corpo precisa de atividade física, mas mesmo que for pouco, ele vai responder bem, que tá tudo bem, vou ter que cuidar do meu joelho agora, não dá para fazer tudo, mas já conversei com um ortopedista e com um físio. Posso fazer membros superiores, dá para fazer um pouquinho de abdominal aqui, né? Quando que eu vou poder nadar? E aí a minha físio já falou, não, vamos para a piscina hoje, você vai caminhar na piscina. Então, qualquer movimento é importante pra gente. Subir de escada ao invés de elevador é importante para esse corpo. A gente que é atleta amador, a gente acha ridículo, né? Mas assim... Imagina você sem poder fazer o seu esporte. Qualquer atividade vai ser boa para você, vai ser um estímulo para o seu corpo. Sim. Então, valorize qualquer movimento que você faz para esse corpo como um ato de autocuidado. A escada aqui na frente conta? Conta. Já fiz o meu exercício de membros inferiores para a perna que não está machucada. Boa. Aqui na Dobro tem uma escada, pessoal. A Carla tá com meio que vergonha, vou receber aqui, não tem elevador, não tem nada. Carla, essas experiências que você já viveu também, e os conteúdos que você vem falando, até em outros podcasts, o que você prega também na sua rede social, tá no Somos Uma, como que você tá divulgando também e quer propagar essas coisas boas, esses gatilhos positivos, porque a sociedade está enlouquecida, né? Como que você vê o seu papel como também uma autoridade nesse assunto, mas também para propagar no curso, nas suas redes sociais e assim por diante, sabe? Sim, acho que é legal o que você falou. Eu, junto com a Tatiana Parmegiano, que é uma ginecologista do esporte, trabalha com vários atletas, a gente montou a Cada Uma é Uma, que é um hub de informação ali dentro do nosso Instagram sobre questões de saúde física e emocional para a mulher atleta. E ali o nosso objetivo é trazer conhecimento científico, baseado na nossa prática, em tudo que a gente conhece da mulher, para as mulheres atletas, entendendo que cada uma é uma, né? E que tem as suas especificidades, o que funciona para uma talvez não funcione para outra. Sim. E eu tento fazer isso também na minha rede social para divulgar o que é psicologia do esporte, desmistificar, deixar as pessoas mais confortáveis de procurar o trabalho da psicologia, da preparação mental. Então, para mim é um privilégio, ao mesmo tempo é uma missão falar sobre a área, divulgar sobre a área, trazer conhecimento para as pessoas estarem mais conscientes e usarem a favor da saúde física e da saúde mental delas. E para isso a gente está querendo ter mais cursos e divulgar para as pessoas um pouco mais de conhecimento. E a gente atualmente tem um curso que chama Performance Mental, que está no Hotmart e que fala um pouquinho sobre saúde mental e performance, fala sobre motivação, sobre concentração, sobre como desenvolver essa resiliência e tolerar a frustração, como a gente falou, e fala um pouquinho sobre mindfulness, então engloba vários assuntos da preparação mental e da psicologia e que funciona para qualquer pessoa. A gente fala muito sobre como que a gente usa nos atletas profissionais, mas todas as técnicas podem ser aplicadas para qualquer atleta ou qualquer pessoa, qualquer área onde a gente tenha
e seja exigido de performance. Isso eu acho que é o mais legal, né? Você traz exemplos reais. Sim. E, pô, se você está usando exemplos de atletas olímpicos, nada mais justo do que a pessoa falar, pô, se ele faz, também devo fazer, assim por diante, né? Exatamente, Pô, exatamente. Legal demais. E aí a questão do curso, assim, você falou assim, a minha missão é entregar essa palavra, né? É que eu tô muito te vendo e ouvindo com tudo que você fala, são coisas muito importantes. São coisas que a gente, como dobro também, a gente precisa mostrar e precisa impulsionar quão importante é a saúde mental para as pessoas, principalmente aí para as mulheres, no caso do Somos Uma. O nome veio daí também, né? Cada uma. Foi assim, como que foi a hora de... Pô, cada uma... como que foi assim? Exatamente, assim, quem pensou no nome foi a Tati, porque ela sempre fala assim, temos que lembrar e temos que contar para as mulheres que cada uma é uma, que tem as suas particularidades, que a gente tem que cuidar dessas meninas. E a gente falou, e se for cada uma é uma? Né? E o nome em si, ele já traz o nosso maior propósito. A gente enxergar cada mulher dentro da sua especificidade, dentro da sua fase, dentro dos seus objetivos. Né? Vai ter mulher que chega pra gente e quer simplesmente fazer uma maratona. E vai ter mulher que quer começar a correr. E tá tudo bem. Vale qualquer objetivo. Quero ter filho, não quero ter filho. Né? Quero melhorar a performance, não quero. Quero emagrecer, mas com saúde. Então, a gente olha para todas essas metas, valida todas elas, mas vai olhar para a particularidade, para a vida, para o estresse, para o corre de cada mulher, para entender como a gente pode ajudá-la. Eu acho que isso que é o nosso maior propósito. Pô, genial. Muito bom, muito bom. Cara, eu acho que é isso. Pô, obrigado pelo papo. Eu acho que daria para ficar aqui muito tempo. É muito importante você trazer essas práticas, essas experiências e continuar a compartilhar, assim. Eu fico muito privilegiado também de ter essa conversa com você, porque é algo que você me deu uma aula aqui. Então, a gente vai tentar usar ao máximo esses conteúdos para realmente propagar essa questão. A gente, como dobro, né, tem o nosso lado mais nutricional, da educação, da importância dos alimentos, da importância do mais natural. Mas é isso, é sobre alimentação, é sobre saúde mental e é sobre saúde física, quando entra o papel do treinador e tudo mais, né? E outros inúmeros fatores, né, que envolvem a concentração, a disciplina, a rotina de qualquer pessoa, né? Mas obrigado. Eu que agradeço, que seja uma parceria longa, né, Vitor? Total. Obrigado, viu? De nada. Valeu, gente. Obrigado.